Nós três conseguiu. Pô, segundos, gente, segundos. Léo, só deixa eu confirmar se tá gravando. Tá gravando, pode falar. É. Nossa, sim, bizarro, né? É muito fácil mesmo. Léo, pera, eu não tô vendo vocês mais. Calma, galera, problemas técnicos. Ué, gente, eu pensei até que eu tivesse caído. Mas enfim, foi mal. Vamos lá, agora, de vez. Léo, quando você quiser. Nossa. Gente, o treinamento de ferramentas demorou 2 dias para carregar no meu computador. Eu até mandei mensagem pro Lucas, falando, Lucas, não deu certo, vamos marcar outra data para fazer de novo. E aí, tipo, não deu certo. Ficou 2 dias carregando. Eu tava no trabalho, aí chegou notificação lá do Teams, que a gravação tinha sido concluída. Eu fiquei, mano, mas é isso. Com emoção.
Da EPEC, né? A gente, como empresa de consultoria, a gente não vai lá e modifica o processo da gente mesmo, sabe? A gente pode fazer visitas técnicas para auxiliar o cliente na coleta de informações, mas fazer, de fato, isso é delegado, isso é papel do cliente. A gente está aqui para fazer um plano e mostrar para o cliente esse plano e mostrar para o cliente que esse plano é uma boa ideia. Então, no caso, essa carta, de novo, ela tem tudo a ver com o treinamento que o Rafa passou de metodologia. Né? Aqui são os exemplos de uma carta que tem um documento da carta. Então, a gente tem, por exemplo, uma tabela, né, um programa, um ASIS, que é para delimitar mudanças feitas. Depois eu já explico. Só para realmente marcar um histórico, assim. Então, aqui tinha o posicionamento de uma máquina, não está no vertical. Aí também tem essa matriz Keyclock, que é para conseguir mapear todo o processo, né? Então, desde os fornecedores, as entradas, os processos, as saídas e os clientes atingidos, né? Então, é para conseguir realmente ver o todo de uma linha produtiva, né? Que também pode ser muito útil para identificar certos gaps de eficiência. Também a carta também traz esse OEE, que é um sisteminha para você conseguir avaliar a eficiência de utilização de um certo maquinário. Então, dá para ver aí como realmente é uma coisa mais técnica, mais focada no processo, né, o foco dessa carta. Então, José. Boa tarde, Léo. Só fiquei em dúvida, essa metodologia é o que a gente entrega para o cliente ou o que a gente faz internamente? No caso, eu vejo como uma ferramenta muito importante de argumentação para o cliente ver que o plano que a gente estabeleceu é interessante mesmo para ele, essa tipo de metodologia. Então, sim, é para entregar para o cliente, justamente porque como a gente não consegue fazer projeções da garantias assim, porque isso daqui a um ano vai fazer o seu processo render tanto a mais, a gente apresentar essas metodologias que é o raciocínio, como a gente chegou nessas sugestões de forma mais estruturada, eu acho muito importante trazer para o cliente. Perfeito. Obrigado. Nada. Então, voltando, pessoal, essa OEE,
ela é uma matriz que ela serve para avaliar a utilização de maquinário na prática, né, e de tentar perceber assim quais são as fontes de ineficiência na utilização desse maquinário. Então, quanto tempo não está sendo considerado, por exemplo, para a manutenção ou para a necessidade dessa máquina? Quanto tempo não está sendo considerado para setup da máquina? O quanto está sendo perdido por uma utilização ineficiente mesmo, né, uma utilização indevida do maquinário, justamente porque essas coisas elas podem ser levadas em consideração, e se levadas em consideração, elas podem ou ser reduzidas ou ser parte da realidade, né? Não só, tem um atraso aqui, porque a máquina é utilizada eficientemente tantas horas por dia, mas não, você pode fazer uma avaliação e conseguir mapear um pouco melhor as necessidades da utilização desse maquinário. Outro exemplo de metodologia aqui também, que a carta traz, é a matriz CSV. Eu não me lembro qual exatamente, mas eu tenho quase certeza que a gente fez alguma dinâmica de CSV em projetos na gestão passada. Se você está imaginando isso rápido, mas enfim. É uma matriz que Oi, a gente Léo? consegue utilizar. Tá Você ouvindo? lembra também? Lembro, a gente fez sobre a gestão de conhecimento. A gente fez, a gente adaptou, a gente fez que tal, que pena e que bom. A gente adaptou. Eu acho que sim, acho que foi mais parecidinho. Depois a gente só foi falar de CSD de novo na imersão, se eu não estou enganado. Eu tô olhando pro lado que eu tô com duas telas, tá? Eu tô olhando pra você, que não tá aparecendo, mas tô olhando pra você. Mas eu acho que foi isso. Então, aí no caso, tem um exemplo, pode falar. Culpa, lembrei. A gente usou o CSD para a gente mudar o form de precificação. O que que a gente tinha certeza que era ruim? Tudo. Que enfim, aí foi. Foi isso que a gente fez para aquela reunião do comercial. Sim. Isso é uma coisa muito bacana, boa, Rafa. Obrigado. Isso é uma coisa muito bacana dessa carta, que é uma coisa que a gente conversou, eu e a Iane, a gente conversou com a Larinha, que é uma ex-membro de projetos, né? E aí uma coisa que a gente conversou foi como essa carta ela fala muito de processo, né? Utilizar o processo, fica parecendo que é tipo assim, é um maquinário mesmo, assim, tem o uso da OEE e tal, mas ela pode ser, inclusive, a otimização de processos digitais, ou de processos operacionais, assim, a nível de escritório. Então, tipo, por exemplo, a TFD a gente está voltando para tentar chegar em melhorias junto ao ADF para melhorar o forma de precificação, que a gente estava reclamando com eles, e aí tinha que sistematizar melhor, né, as melhorias que a gente queria fazer. E aí, por fim, a carta também traz a matriz RAS, que vocês já conhecem do treinamento, e aí eu destaquei aqui no slide, né, além das muitas outras do primeiro treinamento. Então, aqui a gente consegue ver a RAS Input para você conseguir ter um estabelecimento mais concreto de hierarquia relacionado à mudança que você quer realizar, né? Então, ver num certo processo quem é o responsável, a autoridade, o resultado, informado. Só que, na minha visão, assim, todas aquelas metodologias que a gente viu no primeiro treinamento, elas são muito úteis, inclusive, porque, na minha visão, essas metodologias aqui elas podem te ajudar a chegar a uma certa resolução a um certo problema. Mas a identificação do problema, eu acho que aquelas outras metodologias elas são muito úteis também. Então, a Rafa falou bastante de Chicago, por exemplo, eu acho muito, muito bom para você conseguir dali fazer uma matriz RAS e aí você dá seguimento. Entendeu? E aí, trazendo a parte do escopo geral, essa parte das cartas eu acho muito estranho, porque o que os autores das cartas estão tentando fazer é fazer o escopo mais genérico possível, né? Trazer para a gente uma base para a gente se tratar. Mas acaba se tornando um exemplo do que pode ser a carga, né? Mas eu acho que é importante. Então, primeiro,
O escopo vai começar com a análise da área de aplicabilidade, né? Então, de novo, existe já a delimitação da área em que vai ser aplicada a otimização, e aí, como segunda parte do escopo, vai ter uma obtenção de um layout desse processo ou dessa área. Eu espero, assim, né, que a empresa contratante já tenha um layout, e aí eles apenas disponibilizem para a gente no acesso. Se não, a confecção desse layout ela pode ser setada ali como vai ser feito, se vai ser feito através de alguma tipo técnica, se eles vão passar para a gente as informações, a partir disso a gente vai construir o layout, né? Aí, divisão da equipe, no caso, a carta delimita para que, se a otimização vai ser em mais de um setor, é importante você dividir a equipe, talvez, para conseguir, ó, pessoal, a primeira parte aqui de vocês vai falar desse processo A aqui, que impacta o processo B, que também faz parte da otimização. Então, você se divide para aí as equipes conseguirem juntar a ideia depois, né? Também existe a formulação de um formulário de entrevista, aí social, ou fazer formas, enfim, precisamos de formas de coletar informações junto aos responsáveis, né, desse processo, para a gente conseguir utilizar ele. Sobre construção do programa existe com essa informação, trazendo uma análise do processo. Aí a consulta do órgão regulamentador é só em casos específicos que pode haver algum impedimento ali, por lei, inclusive, de fiscalização, tipo, a proposta que a gente quer fazer, será que você pode utilizar esse maquinário nessa condição? Será que você pode colocar um funcionário na condição de fazer isso? Existe essa parte de consulta, também deve ser levado em consideração. Aí o registro das mudanças, implementação e finalização. Essa parte final, aí vai ser acertada com o cliente, por exemplo. Vai ter um período de teste, né? A gente faz a sugestão, ele muda, aí a gente vê como que mudou. Se o resultado não foi o que a gente esperava, a gente faz uma outra mudança. Isso também deve ser acertado pensando no cronograma. E aí, nas entregas parciais, como a gente já comentou, né? Eu acho que os fluxogramas, as matrizes ou procedimentos operacionais padrão, eles servem muito para essa carta com entregas parciais, né, coisas mais concretas, documentos bonitinhos. A gente consegue mostrar como o resultado do cliente, mas que não é o resultado final, né, não é o relatório final. Dito isso, alguém tem alguma dúvida? Essa parte aqui é muito... Tipo, eu acho estranho ler essa parte na carta, é meio... Realmente tem que imaginar um projeto genérico na sua cabeça. José, por favor. A única coisa que eu tive dúvida mesmo foi porque o registro de mudanças do OASIS está antes da implementação da mudança em si. Só isso que me pegou um pouco. Eu acho que é mais uma questão de novo, como essa parte final ela vai ser acertada como um procedimento contínuo, eu acho que é mais uma falha da estruturação do documento, talvez, se for faz sentido, mas eu acho que é mais assim, você implementou uma mudança, aí você faz o OASIS, e aí você consegue avaliar como essa mudança impactou para fazer uma nova mudança se for necessário. Eu penso nesse tipo de parte final mais como um ciclo, sabe? Acho que você falou que faz sentido. Tá certo, perfeito. Obrigado. Lucas. Então, a minha dúvida é um pouco em relação à questão do funcionamento dessa carta em si. Assim, tem algumas situações, eu acho que ela se aplica tanto para uma questão mais administrativa, né, igual você falou, e a gente consegue atender, por exemplo, uma indústria também. E aí a minha dúvida é só assim, para entender, no caso assim, a gente atendendo uma indústria, na otimização de algum projeto, algum processo em específico que essa indústria tem. A gente vai atuar analisando todo o processo, fazendo análise de dados e propondo melhorias. Só que, por exemplo, vamos supor que tem um processo que o escopo do projeto inicial dessa indústria precisa ser alterado. Nós, como empresa, como prestando nosso serviço, nós atuamos, por exemplo, na construção de um novo fluxograma, tipo, um fluxograma de processo, eu falo. Por exemplo, acredito que o processo vai funcionar melhor
se foi instalado um determinado equipamento aqui, e a gente alterar esse fluxograma e enviar para o cliente, só para entender como é que funciona essa parte. Tem. Se é mais uma questão só operacional ou se também tem sugestão de maquinário, né, ou sugestão de instalações, né? Isso. Olha, eu acho que cabe uma sugestão como essa. Ela só tem uma questão aí que ela vai ser baseada em estudos bibliográficos, você tem que perder essas mudanças. Então, como a mudança não vai ser parte do nosso escopo, né, vai ser parte da nossa sugestão, aí a gente consegue, eu acho, pesar assim, os prós e contras, de fazer uma quantificação assim, os riscos, e aí, de novo, estruturar isso com as metodologias que o Rafa passou, né? E eu acho que as duas aplicações são válidas, desde que seja bem acordado com o cliente, assim, bem alinhado às expectativas, também para ele não achar que a gente vai transformar a planta dele na coisa mais incrível, sabe? Desde que seja concreto, bem argumentado e aceitado pelo cliente, eu acho super válido, as duas coisas. Certo, beleza, obrigado. Vitor. Eu vou emendar essa palavra, Lucas, que eu fiquei pensando agora. Na hora que a gente propor uma mudança, uma área, tirar algum gargalo, problema, tem que levar em conta que é o que a empresa tem, o que ela precisaria comprar, por exemplo. A gente trabalha primeiro, nosso escopo, no caso, é em relação ao que ela tem. Eu acho que, pegando o que eu acabei de falei um pouco agora, eu acho que é válido a gente trazer sugestões para melhoria de instalações, né? Desde que isso esteja alinhado com as expectativas do cliente. Aí, no caso, eu acho que você está trazendo uma parte, por exemplo, se a gente tiver duas opções, a gente conseguiu pesquisar bibliografia e tudo mais, falar, cara, esse maquinário aqui seu é ultrapassado, tudo mais, a gente fez uma avaliação e vale mais a pena se conseguir falar tal coisa, porque aí vai melhorar, vai ficar mais suficiente e tal. Mas tem essa rota também com coisas que já tem na sua empresa. Cara, eu acho que quem tem convívio assim, com o pessoal de indústria sabe que tipo, se essa segunda rota existe, os caras querem, sabe? Então, acho que vai ser pesando assim, realmente a nossa argumentação também no relatório final, sabe? Pensar como a gente vai trazer essas sugestões para eles. De novo, eu acho as duas sugestões válidas, mas pensando aqui se existe possibilidade de, tipo, todos os recursos necessários já tem na mão da sua empresa, é só fazer de tal jeito, eu acho que é uma sugestão mais concreta e mais chance deles implementarem. Certo. Uma última pergunta, no caso. A gente está com um projeto. Aí, a nossa equipe que faria seria nós quatro, ou iria para gerente. Eu fiquei em dúvida como seria essa divisão na hora de um projeto. Ou seria de outras pessoas. Boa. Isso é uma coisa, realmente, né? Eu achei muito bom a continuidade do primeiro treinamento para esse, que eu fiz toda a parte de metodologia. Mas então, explicando aqui rapidinho a parte de estruturação de equipe no projeto da IPEC. Todo projeto da IPEC tem pelo menos um gerente de cada diretoria. Tipo, essa é a equipe. No caso, quem vai tratar da relação ali com o cliente, gerente de vendas, quem vai gerenciar o projeto e as atividades, que é o escopo pela própria proposta da gerente de projetos, quem vai tratar da parte de identidade visual, elaboração de documentação, de marketing, quem vai cuidar do banco de horas, ver se a especificação foi coerente, cuidar do contrato, do estado diante da DR, e quem vai conseguir manter a harmonia de tudo, o maestro da orquestra dentro do RH, conseguindo manter os membros engajados, manter a equipe coerente e bem escolhida, né, para realizar o projeto. Mas aí, por exemplo, a divisão que eu mencionei, que é a divisão de equipe, aí tem que pensar quem estão como colaboradores do projeto.
que aí são pessoas a mais. Então, o gerente de RH vai elaborar um reportes e ele vai convocar pessoas de todas as diretorias que estiverem expostas, né? A partir das suas habilidades, das suas vontades de desenvolver algumas capacidades. E aí isso vai formar uma equipe. E a equipe ela é multi-equipes. Então, por exemplo, o projeto da Flor Filhos que eu estou gerenciando é o 5, nós 5, né, os gerentes, um de cada diretoria, e a Duda, que é do marketing. E foi mais a questão da habilidade dela, com inglês e tudo mais, interesse pelo assunto. Então, como esse escopo tem divisão de equipe por projeto, né, por processos, aí a equipe aqui, o ADF vai ter que meter preço nisso aqui, porque a equipe tem que ser grande. E, no caso, para coordenar os esforços de duas equipes, por exemplo, duas equipes simultâneas, aí tem o esquema de cogerência também, Vitor. Então, por exemplo, pode ter dois gerentes de projetos num certo projeto. Isso tanto para ajudar essa divisão, ou porque, por exemplo, um dos gerentes não tem tanta disponibilidade de tempo. O projeto tem muitas reuniões. Então, vamos colocar também muitas pessoas que têm mais disponibilidade para fazer as reuniões, e esse outro aqui fica mais operacional, sabe? Não sei se eu expliquei direitinho, eu acho que isso vai ser assunto de algum onboard, mas... É que no final e os colaboradores, eles têm que partir. Aí vai depender do que o gerente de projetos delimitou de atividade para cada um. Certo. Entendi. Boa tarde, então. Uma coisa que eu fico em dúvida agora no gerente são os gerentes nominais de projetos mesmo, você, o Pedro, a Raquel, ou qualquer colaborador de projetos pode assumir a gerência de algum projeto. Qualquer colaborador de qualquer diretoria, no caso, eu posso assumir a gerência do projeto agora, na sugestão. Mas era bom inventar um nome diferente, né? Eu acho engraçado que outros têm outras terminologias, mas sim, qualquer um pode ser o gerente da sua própria diretoria dentro do projeto. Boa, gente, só vou complementar o Léo com alguns pontos que vocês foram trazendo ao longo dessa série de perguntas. Vocês serão gerentes de projetos. Tomara, só falta entrar projetos. Então, tendo projetos, vocês serão gerentes, sim. É, é um, é um nome que é igual, de fato, mas é só coincidência mesmo. Tem a diferença do Léo ser gerente de projetos e vocês todos podem ser gerentes de um projeto em específico. Tipo, o cargo do Léo na IPEC é gerente de projetos. E vocês são colaboradores de projetos. Mas todos vocês serão gerentes de projetos assim que os projetos chegarem. Então, é só essa a diferença mesmo. Mas, tirando esse ponto, estou contemplado. Só um outro comentário, que foi uma pergunta do Vitor. Vocês vão dividir as tarefas conforme vocês forem montando o escopo. Por exemplo, o Léo colocou aí o escopo geral. Talvez, dependendo do caso que contrate a gente, não faça sentido ter acesso à planta do setor que a gente está analisando. Então, pô, não tem por que vocês precisam colocar ali no escopo geral a obtenção do layout, sabe? Só um exemplo. Aí vai de caso a caso. Mas vamos supor que a Raquel aí está como a gerente desse projeto. E aí tem duas pessoas de vendas e uma do marketing e uma da RH, que são colaboradores dela de projeto. Tipo, as pessoas que entraram agora. Raquel, com quem você fez o training mesmo? Tipo, dá alguns nomes aí, por favor. Eu fiz com Lucas, Maiara, Beli Beleza. e Gabriel. Beleza, vamos dar esse exemplo então. Aí a Raquel é a gerente do projeto, o Lucas, a Belle e a Maiara vão participar desse projeto também. Aí a Raquel fala para a Maiara montar o formulário e aplicar as entrevistas. E ela vai lidar com esses dados. Mas aí já fica na responsabilidade do Lucas fazer o fluxograma as is e o registro das mudanças depois, seria o was is. E aí a outra pessoa, o Gabriel, fica na análise do processo e na parte de
montar o POP, porque geralmente tudo que é de consultoria tem POP, né, que é o procedimento operacional padrão. Então, como que vocês podem implementar o projeto? Ah, a gente monta um POP para ajudar vocês. Então, o Gabriel vai lá e monta o POP. É escolha da Raquel, sabe? O que a Raquel tem que fazer como gerente? A gente vai falar disso no treinamento de boas práticas de gerência, que o Pedro vai dar esse treinamento. Mas o que que a Raquel teria que fazer? Conferir todas as entregas. Ela tem que ficar em cima para as entregas não atrasarem, para a gente respeitar o prazo. E tudo que forem fazendo, tem que passar pela Raquel e ela aprovar. O contato da EPEC, da parte de projetos com o cliente, é a Raquel. Então, tipo, ela que fica nesse papel. E aí, quando vocês forem gerentes, é esse papel de vocês também. Tipo, o Léo não necessariamente vai fazer a tradução no projeto dele, sabe? Que ele está gerenciando agora. Quem é responsável pela tradução é a Duda. Tipo, se o Léo precisar ajudar, tudo bem, mas não é papel do Léo traduzir, é papel da Duda. Porque o Léo tem que fazer o projeto acontecer. José. A determinação de uma gerência de projeto acontece após a RD em uma reunião interna. Depende da nossa disponibilidade. Por exemplo, não são muitos os casos, tá? Mas tem caso que alguma pessoa faz a RD, outra escreve a proposta e outra vira gerente. Tipo, o caso do Léo agora. Tipo, eu fiz a proposta, se eu não me engano, a Rafa participou da reunião, e o Léo é o gerente hoje em dia. Mas aí depende, tipo, por interesse da pessoa, por disponibilidade. Geralmente a gente tenta fazer uma pessoa só tudo. Mas se não tem como, a gente conversa. A gente sempre vai decidir em reunião, sabe? Ó, igual eu falei hoje, chegou esse RD. Dificilmente, se o Léo for fazer a RD amanhã, ele vai gerenciar, porque ele já tá como gerente de um projeto, sabe? Eu também não, por já ser diretor. Então, dependendo da urgência, pode ser vocês, ou se for muito urgente, aí é a Rafa ou o Pedro, se não der tempo de terminar os treinamentos. Então, o caso de amanhã é um caso atípico. Provavelmente é a Rafa que vai fazer a RD. Mas como ela já está com o projeto, não sei se ela vai gerenciar. Então, tipo, é um caso atípico. É muito de disponibilidade. A gente tenta manter o mínimo possível de mudanças. Mas aí vai de caso a caso. Que, Sim. eu disse, nosso grande amigo Vini, né, que foi gerente de projetos, né, da diretoria, e que foi conselheiro na gestão passada. E ele já fez parte da gestão de projetos que era tipo ele mais dois, assim, ele mais três. E aí cada um ficava gerenciando dois projetos ao mesmo tempo. Aí era uma doideira, ninguém tinha tempo para nada. Então, para conseguir fazer uma coisa mais assim, tranquila, para o cuidado de todo mundo e todo mundo conseguir entregar as coisas com qualidade, né? Temos muitas pessoas aqui que a gente fica muito feliz com isso. E importante também, gente, tem um grande pensador, um grande mestre, que chama Rafael Hessel, que uma vez me disse, na reunião, a seguinte frase: escopo de carta não está escrito na pedra, está escrito no PDF. Então, esse exemplo aqui do escopo geral vai ter de todas as cartas. Isso aqui é uma orientação geral, né? Vocês vão ver que o documento da carta é isso aqui tudo isso, mas para uma ideia geral, assim, para a gente conseguir fazer a RD e pensar como eu resolvo o problema desse cliente. E aí você vai lá ler a carta e tem ideias que você pode tentar moldar isso aqui em relação ao que o cliente está trazendo, né, de problema, e também pensando no que a gente consegue fazer. Posso fazer sequência, pessoal? Mais alguma dúvida? Boa. Aí agora, próximo slide. Principais riscos. Então, de novo, tentar moldar o escopo com relação à necessidade do cliente, mas alguns riscos que a carta traz quando tem regras muito rígidas, tanto para compartilhar informações, quanto para fazer modificações, né? Então, tem coisa que eles sempre fizeram de tal jeito e tal, e a gente identifica como uma ineficiência. Aí isso deve ser pesado na hora de tentar nas sugestões, né?
De novo, a regulamentação, às vezes não é possível fazer alguma mudança por questão de realmente algo que tem peso de lei ou de, enfim, processos muito complexos, então a nossa análise ela depender assim, de muitos níveis que a gente não tinha pensado na elaboração do cronograma, então ficar realmente muito pesado, assim, difícil delimitar o que deve ser mudado e por quê. Isso parece do tipo, mas isso não pode acontecer em todo projeto? Tipo, podem acontecer imprevistos, mas esse é um tipo de imprevisto e eu acho especialmente perigoso para esse tipo de carta, sabe? Encontrar um problema que a gente às vezes não sabe nem a causa. Então tem que pensar isso direitinho também. A dificuldade de obtenção de informações, de novo, né, de comunicação, de regras, enfim. E limitações perante ao processo. Então tem alguma mudança que a gente queria muito fazer, mas o próprio processo, na sua estruturação inicial, não permite, de alguma forma. E aí, passando aqui, cases de sucesso. No caso, gente, infelizmente, eu falei para o Rafa, eu quero deixar esse slide na apresentação, o que você acha? Porque trazer aqui para vocês a questão de que essa carta não tem cases de sucesso ainda. São muitos fatores aí, né? A gente tem que pensar que a EJ, ela é bastante recente, né? Ela foi federada recentemente, mas conversando com pessoas no evento, né, no EPEG, é muito engraçado. Toda EJ tem uma carta de serviço que é meio lenta. Eu conversei com o pessoal da Propec, e eles são de engenharia química da Unicamp. Só muito legal, muito de boa, assim. E aí eles estavam falando que eles têm uma carta de plano de corrosão, não sei o que eles não têm detalhe. E aí isso abre questionamento à melhoria, né? Melhorias em introspecção e pensar o que nessa carta exatamente as pessoas que idealizaram as cartas de serviço viram como um potencial interessante para a gente. Então, para encerrar aqui, eu queria trazer para vocês que, no caso, essa carta e a organização empresarial, elas têm muito potencial. Uma para atacar a empresa, como vai trazer sobre organização, e otimização para atacar processo, para conseguir otimizar de forma realmente operacional certos planos que o cliente nem sabia que tinha. E aí, trazendo uma metodologia padronizada, talvez mudanças na prospecção, né, coisas que estão conectadas aí com a galera de vendas, com o presidente e tudo mais, a gente ainda espera fazer projetos muito engrandecedores para as empresas que contratarem a gente, usando essa carta, mas principalmente muito engrandecedoras para a gente, né? Porque essas cartas têm tudo a ver com engenharia. A gente conversando com os grandes mestres da EPEC de projetos das gestões passadas, né? Eu conversei muito sobre essa carta com o Bini, conversei muito com o Amaral, né? Já tem de EPEC, hoje é gerente, hoje é honorário. Essas cartas elas têm muito potencial e eu acho que tem super a ver com o alinhamento do Rafa, que está fazendo essa gestão de capacitações também, né? Para a gente conseguir realmente agregar muito para os clientes e para a gente usando essas cartas. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Deixei o slide para o final e agora vou passar a palavra para o Rafa. Gente, quem quer perguntar alguma coisa aí, por favor. O Léo é mega expert, então vai lá, gente. Que quando eu estava fazendo trainee, eu dei uma estudada nas cartas e de longe já parece ser a carta que mais exige conhecimento prévio das pessoas que estão produzindo, que estão fazendo o projeto dessa carta. Então, acho que deve ser por isso que não deve ter tido muito sucesso, nem muita procura, porque é algo que exige um enorme conhecimento prévio, né? Eu vejo muito assim, né? Foi para o grupo,
último grupo das atualizações do training, que era o grupo do Cauã, a pergunta por que eu deveria contratar uma empresa júnior. E, no caso, essa conexão direta que a gente tem com o conhecimento com universitários é uma parte muito grande, mas eu vejo também como um impeditivo, assim, né? Tanto porque a gente pode, sim, nos consultar com professores e trazer metodologias conceituadas no mercado e tal, mas é difícil você confiar numa consultoria que não tem muitos anos de experiência e não é liderada por engenheiros super, sabe, com conhecimento na área que você está querendo se consultar. Eu acho que é muito nessa linha, assim, concordo super, Zé, porque, tipo, é uma parte que eu vejo muito potencial, sabe? De novo, potencial para agregar valor para os clientes, mas também para a gente aprender muito, sabe? Eu fico olhando e pensando, cara, imagina um projeto, um case de sucesso dessa carta, o que ela traria de conhecimento técnico para o gerente de projetos, sabe? Concordo super com essa apontamento. Mais alguém, pessoal? Eu estava pensando aqui, Léo, por exemplo, uma situação que, assim, porque falando um pouco de otimização de processos, às vezes seria interessante se, assim, vai muito de acordo com a situação da empresa e tal, mas pode ser que surjam projetos com a necessidade de aplicação de uma melhoria voltada mais para uma questão voltada, por exemplo, para utilização de ferramentas como Python, essas coisas assim, sabe? E assim, em relação a essa execução, como é que a gente poderia implementar isso na nossa carta, sabe? Porque assim, a nossa carta em si, ela não trata exatamente sobre esse tópico, mas a gente pode englobar tipo, a utilização do Python para a solução de algum problema, como é que funciona? Olha, eu sinto nesse momento que o Rafa está muito feliz de ouvir isso. O Rafa, lendariamente, tá, gente? No training ele queria especificar o projeto dele usando Python. Eu não queria usar a planilha padrão. Eu acho muito cabível, cara. Tipo, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente tentar mapear junto do RH, tipo, como os membros que executam podem ser de diversas diretorias, mapear certas hard skills, assim, acho que seria muito útil para a gente ver se a gente tem pessoal para ofertar algo assim. Eu acharia muito válido. Isso também conversei com a Laurinha, uma vez que a gente foi dessa carta. Ela falou, cara, imagina a gente fazer um dashboard. Tipo, esse é um projeto de otimização, porque afinal, assim, você acessa as informações de forma mais eficiente e isso melhora a operação de você cidade, sabe? Pô, é algo super localizado, mas que a gente teria. Eu imagino que a gente teria pessoal de fazer, eu acho que seria muito válido. Então. Sim, e, tipo, é algo que as empresas hoje estão cada vez mais em contato, né? Então, assim, eu acho que seria até uma alternativa para atrair cliente para a gente, assim, às vezes demonstrar a utilização dessa ferramenta em algum projeto. Acho que poderia até ser um diferencial para poder atrair mais clientes, assim, para a gente ter mais, ajudar a ter um case de sucesso, algo do tipo. E eu vejo também que, cara, você vê, eu lembro no SP do ano passado, teve um case de sucesso de QJ que era, que os caras fizeram um site para consultório, eu acho que era de dentista. E isso foi um case de sucesso que os caras foram. Assim, galera, a gente fica aqui feliz de fechar o projeto e tal. E esse case de sucesso desses eventos, assim, os caras vão lá na frente, apresentam para 1.000 pessoas no slide. Mano, acho que foi iniciativa e esse projeto rendeu tanto. Enfim, aí a ideia que a gente teve na versão passada era trocar o primeiro contato. E colocar o primeiro contato para a ligação. Peraí. Deixa eu passar o caminho. Enfim. Não, foi mal. Aí a primeira ideia era a gente colocar o contato primeiro na mensagem, e não
Mas a gente tem negócio, por exemplo, É uma mensagem programada, então não seria muito trabalho. E a ideia que a gente teve, tipo, no evento, como IPEC, aí também fica mais fácil essa coisa de ter uma paleta de hard skills assim, que eles podem utilizar para apreciar um projeto. Mas eu acho que mesmo assim a gente conseguiria pensar, né? É o sonho do Rafa. Isso que você falou agora, Lucas, é o sonho do Rafa. Eu quero só comentar antes rapidinho, José. Eu vou comentar alguns pontos sobre o que você falou de ser a carta com mais conhecimento prévio. Eu acho que é muito relativo, porque, tipo, eu prefiro mil vezes fazer 10 projetos de otimização de organização do que um de neutralização de carbono. Então, tipo, é muito pessoal. Mas a LET, por exemplo, na última gestão era o contrário, sabe? Então é muito de afinidade. E tudo bem também. Então, conforme as oportunidades aqui na EPEC forem surgindo, mostrem o que vocês querem fazer, sabe? Que vocês têm mais afinidade, que não tem. Todo mundo tá aqui para se desafiar. EJ é o lugar de errar, mas é muita afinidade, sabe? Então vai de pessoa para pessoa. Aí isso de como a gente pode implementar e tudo mais, a gente pode fazer tipo o que a gente quiser, sabe? Se que a gente quiser usar o Power BI, a gente pode, o Python a gente pode, tudo vai dar demanda. A gente tem que saber agregar valor ao nosso projeto, que é o que eu comentei no treinamento de ferramenta, vou falar um pouco na minha fala também, mas a gente tem que saber agregar valor. O que que o cliente precisa? Muitas cartas a gente fala sobre entregar um banco de dados, ou pelo menos mensurar um banco de dados. Como que a gente vai fazer isso? Tipo, no Excel, no BI, no Python, então, tipo, tanto faz, sabe? O importante é o cliente ter o que ele precisa. E aí a gente se desenvolve, a gente tem que saber aplicar as coisas para as pessoas também, porque, por exemplo, se você tem afinidade com Python e o time que vai fazer o projeto com você tem, perfeito, se faz sentido, tudo bem. Mas às vezes a gente não tem tempo de treinar o nosso time a fazer um banco de dados no Python ou no Power BI que demanda mais tempo. Então é muito de alinhamento. O alinhamento ele é importante com o cliente, mas ele é muito importante com o nosso time também. Mas é isso. José? Eu só queria complementar a discussão que você está tendo aqui entre o Léo e o Lucas. E se não for achado pessoas com hard skills de programação, seria muito bem-vindo um curso ministrado por Rafael Hess, assim, com um gerente assim, que tem bastante tempo livre, né? Dá para ver. Não, não faz nada, não entrou em todos os órgãos que podia na faculdade. Seria muito bom. Seria muito bem-vindo. Pode deixar, beleza. É o meu sonho. Gente, ó, vocês querem tomar uma água aí a gente começa daqui a pouco a organização empresarial? Eu vou ser rapidinho, sucinto, porque são cartas muito complementares. Então, se quiserem aí uns 2, 3 minutinhos, a gente já volta. Ó, às 18h55 a gente volta. Só respirem aí.
Léo, tira a sua tela aí, por favor, para eu compartilhar. a minha. Foi, né? Foi. Beleza. Vamos acabar os treinamentos de carta de serviço super rápido, que é ótimo, porque vocês têm tempo de praticar e tal. Chegando o projeto, vocês já estão, ó, em bala. Alguma dúvida que vocês pensaram agora, queiram fazer antes da gente começar o outro treinamento? Não? Beleza. Então vamos lá, gente. Vou falar de organização empresarial. Quanto à otimização de processos, está mais voltada para otimizar um processo em si, alguma etapa, algum processo industrial. Organização empresarial está mais voltada para otimizar as partes, muitas vezes, de organograma, ou então de etapas do dia a dia de uma empresa, processos mais simples, não necessariamente processos industriais, tá? Enfim, tem outras vertentes também, mas não vou dar spoiler. Então, antes da gente começar, queria que vocês me falassem o que vocês entendem por organização empresarial. Tipo, o que vocês acham que é essa parte? Se vocês fossem definir ela, como vocês definiriam? Vai lá, Vitor, e aí depois o José. Funcionários de uma empresa, a gente talvez entende em base de funções e que parte eles entram no processo e tal, que eu pelo menos acho que Boa, tem muito a ver, muito a ver. E aí, José? Eu acredito que dá para definir isso como definir pessoas, processos e ferramentas para produzir um projeto e Muito, definir a hierarquia desse processo. muito bom também. Ferramenta a gente vai usar em tudo a partir de agora, já que vocês são projetos até o último suspiro de vocês. E sempre vai ter ferramenta. Então, com certeza, com organização e hierarquia é muito importante. Raquel? É, acho que seria uma forma de tentar melhorar a organização interna da empresa, como, não sei, o que cada cargo vai fazer, coisas assim internas da empresa. Uma boa, boa também. A gente vai ver isso com certeza, faz sentido. Então, gente, organização empresarial. Ele é um estudo de mercado que consiste numa pesquisa que analisa os... Wait, Léo, não é isso. Léo, help. Não, eu sei. Não, gente, tá certo. Tá certo, sim. A organização empresa. Gente, só um minuto. Vamos pular essa definição aqui. Eu acho que foi um erro. Agora sim. Agora sim. Foi mal, gente. Copiei para pegar a formatação, nem me atentei. Vamos fingir que não aconteceu. Respondendo vocês, o que é a organização empresarial? É o nosso estudo, sim, ele é um estudo, só que não de mercado. Ele é um estudo feito para avaliar as condições que a gente tem, sejam elas para expandir ou implementar um negócio. Isso a gente vê muito mais em estudo de mercado, só que a gente vê em organização empresarial. Enfim, calma, gente, um segundinho. Falha técnica aqui, total. Deixa eu tirar essa parte aqui. Pronto. Acho que vocês nem viram minha tela. Mas, enfim, é um estudo que a gente usa para melhorar a eficiência, desde a linha de produção até a venda final do produto. Agora sim, deixa eu tirar essa parte. Mil perdões. Veio junto, eu fui copiar a formatação e acabou vindo junto. Então, a gente usa a organização empresarial para melhorar a eficiência desde a linha de produção até a venda final do produto. E aí, com isso, a gente otimiza o tempo, a gente melhora a qualidade do produto e muitas vezes a gente tenta melhorar a qualidade de vida do cliente também. Como isso? Às vezes o cliente ele gasta muito tempo em um processo
perde tempo em outras áreas da vida dele, se a gente consegue fazer essa boa gestão da empresa dele, a gente consegue otimizar o tempo e, consequentemente, a qualidade de vida, e mais ainda, a gente agrega valor. Isso que é muito importante. São uma das nossas maneiras de agregar valor. Tá misturado nessas imagens de empresas os nossos cases de sucesso, tá? Não são todos esses, aí tem alguns de estudo de mercado. Mas, por exemplo, o nosso maior cliente de organização empresarial é uma empresa júnior, é a Mauá Júnior. Eles já fecharam 3 projetos com a gente de organização empresarial. Então, é uma carta que a gente é muito forte, sabe? A gente acaba não aplicando tanto ela para algumas empresas, porque às vezes é mais atraente uma carta ou outra, mas muitas empresas juniores contratam a gente. Não só o caso da Mauá Júnior, mas a Igen também já contratou a gente para isso. Então, são vários cases aí que a gente tem. Realmente está misturado algumas aqui, então podem desconsiderar essa imagem, mas vou continuar. Ficou alguma dúvida? Aqui teve esse erro aí do meu slide, mas vocês conseguiram entender o que é a organização empresarial? Boa. Vamos lá, gente. Vitor? Da minha profissão, só que não entra também participação do processo, já que o Entra. processo está no meio. Entra. Eu vou mostrar onde a gente encaixa daqui a pouco, mas são cartas muito similares, por isso que a gente está dando esse treinamento junto, porque para vocês poderem ter esse tipo de insight, tipo, faz sentido eu ofertar só uma? Qual das duas eu vou ofertar? Muitas vezes sim. Eu coloco linha de produção porque às vezes o problema não está na operação, sabe? No processo em si, e está na organização mesmo. Às vezes é a pessoa errada fazendo a questão errada, às vezes a hierarquia não está sendo respeitada, sabe? E às vezes não é uma questão de processo. Por isso que a gente tenta melhorar a eficiência desde a linha de produção até a venda final do produto. Porque a gente tem que identificar o erro e depois ver como a gente pode melhorar. Também engloba, também engloba. Pode ir, José. Pelo que eu estou pegando até agora, a gente vai utilizar mais a organização empresarial quando tiver um recurso humano defeituoso, e não um Sim, recurso maquinário, assim. exato. Exatamente. Gente, sobre essas premissas, é necessário a gente receber algumas informações, muito parecido com os pontos que o Léo trouxe. Por exemplo, planta do local, se for coerente, se não for coerente, a gente não precisa. Dos processos analisados, dos produtos, dos números de funcionários ligados ao setor. Por que planta? Se eu tenho uma operação e às vezes eu preciso entender o organograma, eu não vou conseguir entender muitas vezes o organograma sem entender a planta do local. Então, sabe, são casos e casos. E é o insight que vocês, como gerentes dos projetos, têm que ter. O que que o nosso cliente está precisando? Preciso pedir a planta? Preciso pedir um organograma? Preciso passar a entrevista, igual foi o caso o exemplo que eu dei anteriormente? E a gente sempre precisa saber se a gente está lidando com processos com produtos perigosos, por N motivos. Se a gente precisa fazer uma visita pessoal lá, a gente precisa saber qual EPI a gente precisa. Se a gente vai trabalhar com legislação, qual legislação a gente usa, então isso é muito importante. Então, e claro, igual o Léo comentou, não tem projeto sem aquela frase clássica de ter comunicação constante com o cliente. Então, é comunicação, as informações que vocês julgam necessárias e também se a gente tem produto perigoso ou não. Tudo bem? Aqui, gente, eu vou trabalhar com vocês nesse treinamento em 3 escopos. Então, a gente faz a visita. Essa visita ela pode ser feita de forma virtual também, tá? É... Gente, achei muito bonitinha a foto que o Léo usou, então super copiado, só para não ficar em branco no slide. Mas, enfim, sobre os nossos escopos. A gente faz uma visita, essa visita pode ser online ou presencial. Nessa visita, o que que a gente precisa? Levantar dados. Então, a gente precisa entender como é o ambiente de trabalho, se é um escritório, quais são os processos daquele escritório, se é uma planta, qual é o processo daquela planta, e fazer isso na nossa visita. Então, pode ser por coleta de vídeo, pessoalmente, e aí a gente faz uma pesquisa e desenvolvimento,
daqueles processos em si. Então, o que que a gente, na nossa visita, identificou? A gente identificou tal falha, vamos pesquisar sobre essa falha. É isso que quer dizer a pesquisa e desenvolvimento. Como que a gente pode melhorar aquela dor? A gente levanta todos os dados que vocês julgarem necessários. Se é uma dor, uma dor humana, quem são as pessoas responsáveis? Como é feita a organização desse lugar? Qual é o organograma? Levantar todos os dados possíveis. Onde estão os processos burocráticos? Depois disso, a gente vai aplicar a metodologia 5S, que eu vou explicar posteriormente. A gente monta um esboço aí do projeto, faz uma segunda visita se necessário e confecciona POP. Por quê? A gente está sugerindo implementações. E a gente tem que explicar como implementa, já que a gente não implementa. E a gente faz essa explicação através do POP. Esse é um caso mais simples. Um caso intermediário seria a gente fazer, junto com isso, uma capacitação. Se essa dor do cliente é por falta de capacidade, vamos ajudar aí a entender, né? Então, é um escopo intermediário, aí é um escopo super completo. Aí, olha aí, a pergunta que levantaram, a otimização de processos. Foi o que o Vitor e o José comentaram. Então, se a gente consegue fazer tudo isso e a gente nota ainda uma dor de processo, a gente sugere um segundo projeto de otimização de processos. Não é feito no mesmo projeto. Vitor? Vou falar agora, é uma metodologia também, chama metodologia 5S. Elas são 5 S's que vieram do japonês, mas vou mostrar daqui a pouquinho. O que não é escopo nosso? A gente não realiza a organização da empresa, porque a gente implementa, a gente dá o POP para eles, é a responsabilidade deles. A gente também não se responsabiliza pelas mudanças em geral, e a gente também não faz manutenção nos nossos treinamentos. A gente é contratado para dar um treinamento ou para dar um POP. Precisa de outra mudança? É outro contrato, é outro treinamento, é outro tudo. Então a gente não fica fazendo essa manutenção. Tudo bem? Só um comentário, gente. Algumas palavras estão sem acentuação porque meu computador não funciona todos os acentos, tá? Então, às vezes na preguiça eu não coloquei mesmo. Então, vou passar. Dúvidas sobre não escopo? Isso é muito importante. Porque pode acontecer do cliente pedir, olha, você deu o seu treinamento, vem aqui terminar e tal. Olha, a gente implementou essa parte do POP. Muda essa parte aqui para mim? Não, não muda. A gente muda durante o projeto. Se precisa de outra mudança, é outro contrato. José? O treinamento é um manual que a gente entrega para eles ou é físico? Pode ser, Falado. pode ser físico, pode ser falado, pode ser uma visita, dependendo de onde fica a empresa. Pode ser um vídeo treinamento. Pode ser tudo isso. De novo, como os gerentes do projeto entendem como mais eficiente. Como você vai agregar mais valor. Quais são os riscos da gente realizar esse projeto? Não saber a complexidade real da situação pode levar a uma extensão do cronograma, isso é, um atraso da nossa entrega, quebra de escopo e também, assim, fazer coisa que a gente não vai ser pago por. Tem um caso super famoso que a gente viu numa batalha de case, o Léo vai se lembrar, que foi a Poli Júnior falando, que eles foram contratados pela CCR, sabe, a que compra a rodovia, que comprou a Dutra aí, tem a CCR Nova Dutra e tal, eles foram contratados pela CCR para fazer uma organização empresarial. Só que aí, tipo, era um projeto muito mais complexo do que foi vendido para eles, sabe? Só que aí eles tiveram que fazer um termo aditivo e tudo mais, que é o correto. Então, esse é um risco. Muitas vezes o cliente omite coisa para o projeto não sair caro, ou então a gente vai começando a mexer e ver que tem muito mais problema do que foi vendido para a gente. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso. Porque se fugir do nosso escopo, se fugir do nosso calendário, a gente tem que fazer um termo aditivo. Isso é um novo contrato em cima do nosso contrato. E é muito perigoso também a gente não entregar um resultado que era de fato aguardado pelo cliente. Por esses mesmos motivos, por essas questões de ser mais complexo, ou então da nossa comunicação ter sido falha em algum momento. São essas situações. Agora, quais são as métricas de qualidade?
falei dos riscos, agora o que que a gente vê que o projeto deu certo? Se a entrega está dentro do prazo, se a gente tem feedback positivo, e esse feedback positivo é do cliente e do time. Gente, vocês estão gerenciando pessoas em um projeto. Vocês não podem deixar essas pessoas desanimadas, sabe? Vocês precisam ter uma boa relação com o cliente e com as pessoas que vocês vão gerenciar. Isso é muito difícil e é responsabilidade, sabe? Então, o feedback positivo tem que vir das duas frentes, tanto das pessoas que vocês estão gerenciando, quanto do cliente, porque vocês são lideranças também. Então, realizar um projeto com menos custo possível, com maior valor agregado, que é o que eu falei, respondendo agora o José. O treinamento, se for necessário, é como o cliente vai se sentir mais satisfeito. Um alto NPS, que eu vou falar depois o que é, e um alinhamento constante com o cliente e com o time de vocês. Metodologia 5S. 5S, ela tem uma tradução para utilização, organização. O S seria senso, tá? Então, senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de normatização e senso de autodisciplina. Esses são os 5 S's. E como a gente aplica isso nessa carta? Gente, essa é uma carta de 5S. Tudo que é a ferramenta é sempre a mais. A gente vende a metodologia 5S em otimização em organização empresarial, perdão, em organização empresarial. Então a gente vende essa metodologia. Então aqui eu trouxe um exemplo de metodologia de preparação do 5S. Ó, vou voltar aqui. A gente fechou o contrato e tal, viu o que a gente vai fazer e tal. A gente tem que se preparar para aplicar o 5S, porque sem 5S não tem organização empresarial. Como que a gente se prepara para essa ferramenta? Trabalhando censo. Primeiro censo. Aqui é um exemplo de documento, tá, gente? Então, vamos, igual o Léo trouxe de indústria, que eu trouxe mais comercial. Então, os documentos, objetos, equipamentos que tem, eles serão analisados e a gente vai analisar também a necessidade daquilo. E se é importante que mais de uma pessoa no seu time faça essa verificação para que a gente possa ter vários olhares críticos também, para que a gente possa evitar o descarte em uma coisa que não pode ser descartada, por exemplo. Enfim, que a gente possa trazer também questões que possam ser úteis para as pessoas ou setores. Então, esse é o senso de utilização. O que a gente está vendo, ele é utilizado? Se ele é utilizado, ele está sendo utilizado da maneira correta? Está agregando valor, sabe? É isso. O segundo, que é o de organização. Os documentos, objetos, etc., são classificados de acordo com a frequência de sua utilização e também de quem será utilizado, tá? Então, a gente mapeou tudo que é usado. Ah, beleza, e Lucas, esse documento que você está usando é útil na sua empresa, sim. Mas a pessoa está usando da maneira correta? Você está usando, mas você deveria ser a pessoa correta a usar? Talvez seja melhor você dividir isso em outras pessoas. Ou então isso talvez esteja na área errada. Esse é o senso de organização. Qual que é o senso de limpeza? Descarta o que não é útil. Não é a limpeza física, sabe? Tira o que está sendo inútil. Tipo, você está fazendo essa etapa e ela não serve de nada, vamos fazer a limpeza disso. É tirar, gente, é tirar, é limpar. Senso de normatização. Os locais devem ser avaliados pelas pessoas que utilizam e os 3 primeiros censos já devem ter sido implementados. Então, a gente vai ver se as pessoas estão seguindo o que a gente mostrou. Então, no caso de uma indústria, a gente a gente tem que disponibilizar GPI, por exemplo. A gente tem que ver se a iluminação do escritório está adequada para que eles possam implementar as questões. Então, a gente mostra tudo, mas a gente tem que começar a implementar. Então, a gente não pode só falar, olha aí, Lucas, implementa isso na sua empresa. A gente tem que mostrar o que precisa. Então, para implementar, a gente precisa de um EPI, é o Senso de normatização. A gente precisa mexer no layout do seu escritório, normatização. E o senso de autodisciplina são os guias. Pode ser um POP. Pode falar, Raquel. Perfeito. Sim. Mas eu fiquei na dúvida se é meio que a gente tem que ver o que precisa melhorar para a gente conseguir fazer
os primeiros 3S? Sim. Quando a gente segue a metodologia 5S, ela é bem quadradinha mesmo, sabe? Vamos ver tudo que você faz. É o senso de utilização. Beleza, mapeamos tudo que você está fazendo. O que você está fazendo? Vamos para o segundo, que é o de organização. Está sendo feito pelas pessoas corretas? Beleza, fizemos essa análise. Então a gente já analisou tudo que você faz, já analisou se as pessoas corretas estão fazendo e já usamos o senso de limpeza, que é descartar o que é inútil. Recomendamos tudo isso para você, a gente vai implementar as mudanças necessárias. Então, olha, se você fazia tal coisa na sua indústria e agora vai ser o Vitor que vai fazer, a gente precisa de um EPI para o Vitor também. Então, aí entra o senso de normatização, por exemplo. Ou então, se a gente fazia isso e você precisava usar o Pipefy para fazer, agora um exemplo mais de escritório, não vai ser mais você, a gente precisa comprar um Pipefy para o Vitor. São coisas assim de normatização. Beleza, obrigada. Ficou Mas, bem claro agora. imagina. E aí o de autodisciplina são os guias. Então, é o POP, com certeza. E também é você repassar para as pessoas responsáveis é, que é o que a gente falou, eu falei no último treinamento, o Léo falou agora da matriz RACE, por exemplo. RACE. Então, as pessoas corretas estão fazendo as coisas corretas? Se elas não tiverem, não vai ter como a gente fazer o senso de autodisciplina, porque a gente fala tudo, mas só falar não adianta, as pessoas precisam fazer, alguém precisa cobrar, sabe? Então, é sobre esse ponto aí. Posso passar? Agora, gente, como que a gente relaciona a o metodologia 5S com o PDCA? Só relembrando, PDCA é a metodologia que a gente vai usar, Plan, Do, Control, Act. Então, por exemplo, a gente pode e deve aplicar o PDCA para cada etapa, para cada S. Então, eu estou no momento de analisar o que é de fato feito na indústria, nessa empresa. Eu vou aplicar um PDCA. Como? Identificar, ó, olha meu planejamento. Eu estou identificando quais são os itens necessários para quais tarefas e para cada necessidade da equipe. Olha aí o meu senso de organização e o meu P de planejamento. Como que a gente vai fazer isso? Vai providenciar os insumos necessários para a execução das tarefas e descartar os que não são úteis. Já migra aí, ó, para uma limpeza, tá vendo? Control, a gente vai analisar periodicamente quais itens continuam sendo necessários para a tarefa. Porque a gente faz uma sugestão, talvez esteja errado, a gente vai ver se está certo ou não. E aí o ACT, que é estabelecer o procedimento de padronização de descarte ou aquisição de insumos, por exemplo. Então, ó, a gente sai do planejamento, que é o senso de organização, passa aí por um momento de normatização, de limpeza e tal, até que a gente consiga fazer o descarte do que é correto, a gente consiga melhorar a organização do espaço, descartar os excessos. Então, que é um exemplo, tá? Esses exemplos já estão no PDF. Então, eu vou passar mais breve, porque vocês podem consultar lá com mais abrangência. Um segundo exemplo, agora mais baseado no senso de ordenação, né? Que é o de normatização, para a gente ver se as pessoas certas ou organização estão fazendo as coisas corretas. Então, por exemplo, a gente vai definir onde e qual maneira os insumos necessários serão armazenados. Agora, no outro caso, tá vendo? Numa outra situação, que o nosso problema era se estão armazenando no lugar correto. Então, vamos fazer essa análise. Como? A gente vai guardar, identificar, organizar e sinalizar. Vamos melhorar o nosso armazenamento. A gente vai manter uma rotina de organização constante e depois estabelecer se essa conferência aí do local está sendo feita da maneira adequada e se supriu as necessidades do nosso cliente. Então, aqui é uma outra aplicação de PDCA em cima da metodologia 5S. Um terceiro caso aqui, ó, identificar fontes de sujeira e as causas. Então, pô, essa empresa, esse laboratório contratou a gente, está identificando ponto de sujeira. Então, né, vamos fazer a limpeza individual da área de trabalho, limpeza fazer a equipe realizar a limpeza, fazer um cronograma de limpeza. Então, a gente está planejando, fazendo um PDCA de novo em cima do 5S. A gente só identificou esse problema porque a gente aplicou a metodologia 5S. Aplicamos, a gente tem que botar a mão na massa. Como? Através do PDCA.
Então, qual que é a nossa sugestão final? Limpar todos os equipamentos, limpar as áreas comuns, aplicar a limpeza todos os dias. Então, outro exemplo. Aí, por exemplo, outra questão de organização. Num outro caso, a gente tem que identificar quais fatores higiênicos e de saúde estão sendo comprometidos por conta do local de trabalho, local de planejamento, os riscos que tem em cima disso. Então, bom, vamos identificar os fatores de risco, né? A gente vai analisar situações recorrentes. Então, se vocês estão relatando isso, a gente teve problema, teve um acidente na fábrica, qual foi? Vamos analisar. Vamos estabelecer meta para reduzir esses riscos. Vamos fazer uma auditoria. A gente pode ser um auditor, ou a gente contrata uma outra auditoria e tudo mais, para identificar esses riscos. E vamos fazer essa tratativa imediata. Vocês estão conseguindo entender a diferença da organização, empresarial e da otimização de processos? São as mesmas metodologias, mas são aplicadas em situações diferentes. Aí um último caso aqui de exemplo. Vamos identificar as falhas nos outros censos que a gente listou e planejar modos de correção de problema. Então, senso de disciplina aí. As áreas estão mantendo as mudanças promovidas? Isso é um levantamento que a gente pode fazer para o nosso cliente na etapa final. As pessoas estão abertas às mudanças? Não adianta a gente sugerir um monte de coisa e a empresa não quiser mudar. Tem participação para a resolução dos problemas? Então, assim, a gente tem que ter sempre esses cuidados. A gente vai sugerir um monte de coisa, mas para a gente ter um feedback positivo, a gente tem que ter principalmente esse ponto do meio aí. As pessoas estão abertas à mudança? Como que a gente vai deixar nossos colaboradores motivados, mostrando benefícios das mudanças? As auditorias que a gente está fazendo, a gente está mostrando os problemas de maneira que eles entendem que são problemas? Às vezes, para a gente que é de fora, a gente identifica na hora que é um problema, mas eles conseguem ter essa percepção de que é um erro? Então, sabe, são esses os pontos que a gente vai relacionar o PDCA com o 5S. Querem fazer alguma dúvida antes de eu ir para a última ferramenta aqui? Boa. Pode, quer falar alguma coisa? Não. Pode ir. Talvez esteja relacionado nesse senso de disciplina. Acho que faz sentido vocês fazerem, às vezes, uma entrevista para saber se a pessoa está aberta à mudança, sabe? Porque é isso, se você vai sugerir um monte de coisa e o clima da empresa não tá bom para vocês mudarem, a gente pode fazer isso, sim, uma pesquisa de clima. Por exemplo, esse projeto não foi para frente que eu vou falar agora, mas uma vez o CAUEC pediu um serviço nosso de organização empresarial, porque eles estavam tendo problema de engajamento e eles queriam saber onde. Então, o nosso projeto era mapear as diretorias do CAUEC para saber onde que estava tendo esse problema, onde que a informação se perdia e tal. Então, e um dos nossos itens era uma pesquisa de clima. Era aplicar a pesquisa de clima, implementar a pesquisa de clima no CAUEC, porque fazia sentido para eles. Oi? É, sim, porque naquele caso, como era um problema de engajamento, tipo, vamos fazer uma pesquisa de clima para entender onde que está o problema, sabe? Se é na nossa fala, se é na hierarquia, enfim. Então faz sentido, sim, pesquisa de clima. Pode ir, Jesus. Depende da dor. Muitas vezes o senso de disciplina vai vir no final para a gente entender se o que a gente sugeriu vai ser aplicado, sabe? Então, isso tem que vir no final. Mas se você vê um cliente, igual poderia ter sido o Kawek, que um problema era de que a gente poderia aplicar o senso de disciplina, nada impede de você aplicar em momentos diferentes ou em áreas diferentes, tá vendo? Talvez essa parte aqui, ó, as pessoas estão abertas à mudança, ser uma parte final, mas essas outras etapas serem uma parte mais inicial. Então, é de você entender o que o cliente está precisando. Pode ir, José. A divisão, né, do check e o act. E o que eu fiquei mais em dúvida é na questão do como a gente vai agir, porque é um processo de a gente vê o problema, a gente faz algo e checa se esse problema foi resolvido, certo? Sim. Como que a gente age
em cima de, por exemplo, uma autodisciplina? O que seria agir no PDCA? Essas cartas que o Léo trouxe e eu trouxe hoje, geralmente elas têm entregas parciais. E estudo de mercado também. São as três cartas que mais podem ter entregas parciais. Então, às vezes, se você faz uma pesquisa de clima no começo e entrega o resultado, eles já vão começar a aplicar as mudanças enquanto o nosso projeto continua até a nossa entrega final, que é o POP. Então, a gente pode fazer essas aplicações nesse momento de entrega parcial, principalmente. Porque, igual eu disse, uma vez que o projeto acaba, a gente não faz manutenção nele, só um novo projeto. Enquanto o projeto está rolando, a gente faz. Então, são nesse momento de entrega parcial, de troca com o cliente. Era exatamente essa parte que eu estava com dúvidas, porque não sei se daria tempo da gente conseguir agir, porque deve ter algumas checagens, algumas verificações que demoram para Sim. a implementação, demora para voltar para a gente. Muito, com Eu certeza. não sei se a gente deveria adicionar um novo contrato com a empresa para analisar, e aí vai para estudo da empresa, não sei como funciona. Muitas vezes a gente só vai coletar essa informação se deu certo no final, quando vendas for atrás, que eles fazem essa coleta. Então, a gente pode sugerir um novo projeto, é interessante sugerir, sim, só que não é necessário. A gente tem que entregar tudo em um projeto só. Então, é mais isso. É, outros projetos a gente sempre pode aplicar, mas a gente tem que sempre trabalhar com as entregas parciais para eles poderem entender também como as nossas mudanças de fato podem mudar. Senso de limpeza, por exemplo, é uma coisa muito simples. Se a gente enxerga que o processo que você está fazendo é obsoleto, ou então você e o Lucas estão fazendo a mesma coisa, então faz um só, não precisa os dois fazerem a mesma coisa. Essas mudanças a gente já pode ir falando e eles vão percebendo. Então, não são todas as coletas que a gente vê a empresa implementar. Até porque a empresa não tem a obrigação de implementar, sabe? Eles vão contratar a gente, eles implementam o que eles acharem melhor. Então, às vezes, essa coleta ela vem bem depois, com o CSAT, que é o que vendas faz, quando a gente coleta um NPS, que eu vou falar mais no treinamento de gerência, de boas práticas de gerência. Então, é mais isso. Muito obrigado. Mas posso ir para a última? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pô, gente, a gente sempre vai trabalhar mais com PDCA e 5S nesse caso. 5S obrigatoriamente, geralmente PDCA também. Mas eu vou mostrar uma outra ferramenta que tem muito a ver, que é a ferramenta FMEA. Gente, assim, meu sonho é quando vocês forem fazer ADM, todo mundo tira 10, porque isso aqui cai na P1 de ADM. Então, tipo, é uma pré-ADM os treinamentos. Essa fórmula aqui, ela cai na prova. Enfim. É, o que é essa ferramenta? O que é essa metodologia? É quando a gente analisa tudo que é potencial, né? Então, falhas potenciais, modo de falha potencial. Então, qual é a potencial falha desse projeto aqui? Tal. De que modo pode falhar? Se falhar, qual é o efeito disso? E aí a gente reduz os riscos. Então, não é sempre que a gente aplica isso, quando a gente trabalha mais com uma organização empresarial que, se o processo ali continuar indo ruim, pode ter um risco grande, sabe? Pode parar um time, pode parar uma fábrica, enfim. São mais nesses casos. Mas a gente faz essas análises de que o modo da falha, o efeito da falha, a causa da falha, a gravidade, a ocorrência, e aí a gente faz essa detecção para a gente poder reduzir o risco. Então, é uma metodologia bem simplesinha mesmo, se alinha muito com as que a gente já viu no treinamento de metodologia também, mas é mais para vocês estarem familiarizados com esse nome, FMEA, que talvez às vezes faça sentido para vocês. Não só nessa carta, mas em outras, é que eu acabei não trazendo no outro treinamento, então, só mostrando para vocês essa, que é vocês analisarem tudo que é potencial. Nesse processo aqui, se o José não terminar o processo dele, o Vitor não consegue começar o dele. Se o Vitor não começa, a Raquel e o Lucas não conseguem vender. E aí a fábrica vai falir. Então, tipo, qual é a falha potencial? Falir, né? De que modo? O Vitor e o José não terminam a parte deles. Por quê? Qual é o modo disso? Atraso? Retrabalho? Burocracia? Falta de comunicação? Qual é o efeito disso? Impedir o trabalho da Raquel e do Lucas. A gente faz essa análise aí e reduz.
Alguma dúvida sobre essa metodologia? De novo, não é sempre que a gente usa, mas é legal vocês estarem familiarizados com ela. Sim, Rafa, só por curiosidade, assim, esse RPN, existe um valor limite, tipo, já existe, já é tabelado, né, para a gente poder definir as condições da empresa, botar, existe valores específicos para a gente ter uma conclusão a partir desse cálculo, né? Existe, eu não lembro como é feito, tipo, se é de 0 a 1, sabe? Um sendo Certo, 100%, ou se é um valor mesmo, tipo, dá um valor X aí e tem uma. Não lembro, mas é tabelado, sim. Só tá, que eu não acredito que a gente vai ter que calcular isso no projeto, tá? tá bom, Eu só tranquilo. trouxe aí porque existe, só para vocês verem. Vocês vão, de verdade, acho que a única vez que vocês vão calcular isso é na prova de ADM, e nunca Uhum. mais depois. Porque a gente acaba aplicando isso muito mais numa análise, sabe? Num Kanban que eu expliquei no outro, que é tipo planejar as coisas que a gente tem que fazer. Então, coisas que a gente tem a fazer, fazendo e feitas. Ou então numa matriz de risco que eu apresentei no último treinamento, aí você pode assistir depois e tirar essas dúvidas comigo também. Mas esse grau técnico, tipo, de fazer essa conta, não vai precisar. Porque a gente tem tanta ferramenta aqui na IPEC para usar que essa conta não vai fazer diferença, sabe? José, você tinha levantado a Tranquilo. mão? Imagina. Eu só ia mostrar mesmo que eu achei uma similaridade com a matriz de risco, Muito mas você já similar. comentou. Muito similar. Só são usados em processos diferentes. Matriz de risco é mais usado na indústria mesmo. Então, quando você vai visitar uma indústria, uma planta, tem uma matriz de risco. Se não exposta, tem com a gerência da planta, para cada processo. Isso daí a gente pode usar de uma maneira mais organizacional também. A matriz de risco ela é mais restrita à indústria mesmo. Mas a ideia é a mesma, sabe? Com certeza a matriz de risco derivou disso aí. Mais alguma dúvida? Então, gente, é isso. Foi um treinamento mega longo, tá? De 2 horas, mas são duas cartas já parecidas, então é melhor a gente já ver tudo de uma vez. Respirem pro próximo treinamento. Gente, eu vou passar uma liçãozinha aí para vocês fixarem as metodologias. No sábado, a gente tem a nossa reunião às 9 da manhã. A nossa dinâmica do sábado vai ser vocês aplicando, serão vocês apresentando como vocês podem aplicar as ferramentas que a gente viu no treinamento anterior e hoje na vida de vocês. Então, PDCA. Gente, um exemplo super besta, sabe? Vocês estão de férias e vocês vão viajar nas férias. Como que a gente pode aplicar o PDCA? Que é o. PDCA não, gente, desculpa, o Kanban, que é o To do, doing e done. Ah, eu vou viajar. O que que eu já fiz? Já comprei minha passagem? Já arrumei minha mala? Não, não arrumei minha mala. Então eu vou colocar ela na minha to do, por exemplo. O que eu estou fazendo agora? Estou procurando o hotel que eu vou dormir. Então, tipo, sabe, exemplo que vocês podem usar no dia a dia com as metodologias. Aqui eu estou dando um exemplo de Kanban, mas vamos ser criativos. Tem várias ferramentas aí para vocês analisarem. Então, pode usar o Kanban? Pode usar o Kanban. Quer usar uma matriz de risco, tipo, sei lá, se eu. Enfim, pensem aí, sejam criativos. Se eu perder meu bilhete único, tipo, qual. Vou ficar preso na minha casa para sempre, sabe? Qual o risco disso acontecer? E aí vocês montam bonitinho. Escolha uma das ferramentas, menos a matriz SWOT. Não é para usar a matriz SWOT só, porque a gente vai usar em outro momento. Então, Lucas, se você conseguir assistir o treinamento a tempo, tudo bem. Se não conseguir, aí você pode fazer com o exemplo de hoje mesmo. É, Bom, aí, tranquilo, Rafa. aí vai de você. Tipo, a gente tem que colocar no Drive ainda, no YouTube e tal. Então, se não der tempo de assistir o treinamento, não tem problema. Aí você faz com essa FMEA ou com PDCA, se você achou o suficiente já. Aí você pode escolher. Beleza, pode deixar. Alguma dúvida, gente? Só um comentário que eu esqueci de falar antes, vou até parar a apresentação. A otimização de processos a gente vai usar em projetos internos na IPEC. Então, mais para frente, a gente vai entrar em contato com todas as diretorias e vocês vão gerenciar projetos internos. Todos vocês gerenciarão o projeto interno.
de melhoria. Então, mais para frente a gente separa vocês para cada diretoria. Sei lá, a Raquel ficou com marketing, então ela vai fazer toda aquela análise que o Léo trouxe de otimização de processos e organização empresarial, vocês vão juntar os dois e ver as melhorias que o marketing pode ter. Mesma coisa para vendas, para RH e para ADF. Tá? Então são 4 pessoas, 4 diretorias, tudo perfeito. Mas isso é uma coisa para vocês já irem pensando, vai ser feito mais para frente, tá? Mas todos vocês terão a oportunidade de gerenciar um projeto interno também, para a gente poder ver o que a gente pode melhorar na IPEC, como um todo. Muito legal a gente fazer isso depois de um evento, tá? Então provavelmente será depois do Estação São Paulo, que é em novembro. Ainda mais se vocês conseguirem ir, porque, tipo, gente, vocês não têm noção do quanto vocês aprendem em um evento MEG. Então, provavelmente será depois do Estação São Paulo, e aí a gente decide a data depois. Mas já fiquem com isso na cabeça. Alguma dúvida aí? Um comentário? Maravilha, gente. Então é isso. Vou salvar essa gravação. Vai demorar uns 2 dias também para ficar pronta no meu computador, mas vai ficar pronta. Gente, muito obrigado. Vamos tirar a nossa foto de treinamento aí. Nosso primeiro com as cartas de serviço. Ó, vou contar até 3, hein? Então, 1, 2, 3. Opa, peraí. Foi, perfeito, gente. Muito obrigado, viu? Até quinta-feira. Quinta-feira, gente, façam muitas perguntas técnicas. É uma carta complicada de gestão de resíduos. Então, deem uma estudadinha aí. Tipo, só, nem estudar a fundo, sabe? Só deem uma lida para vocês terem noção, para vocês não se perderem. Porque essas cartas aqui, que eu e o Léo trouxemos, são mais palpáveis, sabe? Agora, a gente vai ver 3 cartas que são muito técnicas, então, muito da engenharia. Então, já venham com dúvidas prontas, caso a Lu não consiga falar na apresentação dela, no momento de dúvidas, vocês tirem. É isso. Obrigado, gente. Até. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Boas férias. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau. Oi, gente. Então, oi, queridos. Muitas dúvidas.